Mirra, quando você abre lá os profetas e lê Isaías 53, quem é aquele personagem sofredor que vai subindo como renovo, que era desprezado, mais indigno entre os homens, tal? Como você enxerga quem é aquele personagem? De quem está falando? Eu posso dizer que na liturgia judaica existem explicações tanto para o próprio Messias, e rabinos falaram sobre o próprio Messias, ou sobre o servo sofredor, que é o povo de Israel. Porque em vários momentos de Isaías, vários capítulos de Isaías, Deus se refere a Avdi Israel, o meu servo Israel, o servo que é sofrido e tudo tal. E se você começa, não dá para começar Isaías 53 sem começar Isaías 52, você já vê que Isaías 52 vem falando dos povos se indignando com a situação. Olha, quem ia acreditar, esse povo que é sofrido e tudo tal. Então o fato de ter esse povo sofredor, e às vezes é falado no singular, isso é muito comum na Torá. A Torá usa para o povo singular. Israel como um homem, né, também. Exatamente. Bem no recebimento da Torá, texto Vayichan Sham Israel Negedar, o povo acampou, mas no singular. Porque estavam todos juntos. Isso é prática das escrituras bíblicas. Então, para nós, mesmo sendo o Mashiach, que pode ser, eu disse a vocês que existem rabinos que falam sendo Mashiach, não necessariamente vem dizer a um específico Mashiach que, para nós, não atendeu todos os requisitos para ser um Messias. Vejamos, é importante a gente falar que judeus também acreditaram por uma grande período que Jesus seria o Messias. Muito, na época todo mundo acreditou. Mas a partir do momento que ele se foi, ele não trouxe a paz, ele não restabeleceu o reinado de Davi, ele não reintegrou o povo, as nações, tudo tal, acabou, ele deixa de ser o Mashiach. Automaticamente ele já não pode mais ser esse servo sofredor que está sendo falado em Isaías 53. Ok. Você também pode mandar a sua opinião para cá, se você é judeu, praticante do judaísmo, se você é cristão, manda teu áudio, 98484-9988. Pastor Marcelo, sua opinião, quando você olha Isaías 53, o que você enxerga? Obrigado, pastor César. Eu vou defender aqui que se trata do Messias, e algumas considerações iniciais eu preciso fazer aqui. Primeiro, é que este servo sofredor, Mirra e pastor César, ele intercede pelo pecado dos outros. Isso é claro aqui no texto. E essa pessoa que intercede pelos outros é ela mesma sem pecado e justa. Eu penso que Israel não consegue cumprir essa função, porque embora Israel seja uma nação eleita, ela é uma nação pecadora. Então, um pecador não pode purificar outro pecador, não é? Terceiro, pastor César Mirra Gamerman, o ato vicário que é realizado por essa pessoa ocorre de uma vez por todas. É um sacrifício expiatório definitivo. Então, partindo desses pressupostos aqui, não é? Eu entendo que este capítulo 53, né, das porções dos Haftarot, as porções dos profetas, é a passagem central no debate sobre se é de fato o Mashiach ou se é Israel. Então, eu vou defender aqui que é o Messias, Isaías 53, não é? Como o Mirra bem falou, eu não tenho a profundidade dele, né, do Talmud, mas em vários textos talmúdicos fala que esta pessoa que sofre pelos pecados do povo, que carrega a culpa do povo, pastor César, é o Messias. Por exemplo, o Targum Yonatan interpreta Isaías 53 com referência ao Messias, o Targum Yonatan. O Midrash Tanhumá aplica tanto Isaías 52:13, que o Mirra falou, e é verdade, porque na Bíblia hebraica não tem divisão de capítulos e versículos, ao Messias, né? Olha o que diz aqui, Isaías 52:13: vocês não sairão apressadamente, não irão fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Olha lá, eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Quer dizer, até o Midrash Tanhumá aplica esse texto ao Messias. Então, eu vou defender que é o Messias aqui. Começou a desconstruir, depois o Mirra pode até me corrigir, nas interpretações de Rashi e Radak, que eles começaram a interpretar esse texto como o Am Israel.
como o povo de Israel. Mas nos 12 primeiros séculos, os grandes rabinos de Israel, eu citei aqui vários, posso citar outros, entendiam esse texto como a figura do Messias. Mirra. Veja o que é incongruente, que é isso que eu bato na tecla quando a gente está discutindo com pessoas que pregam, como você está falando, que em Isaías está se falando sobre o Mashiach, e aí vocês trazem provas do quê? Da Torá oral. A Torá oral é a Torá que diz, pessoal que está nos ouvindo, a Torá oral que diz que Yeshu não é o Mashiach. A Torá oral diz que Yeshu desvirtuou, se desvencilhou dos ensinamentos dos seus mestres. Então, não é possível que a própria Torá está dizendo que nós somos não coerentes aos nossos livros da Torá oral dizer que está falando sobre o Mashiach. Eu estou dizendo que tem muitos livros, sim, que dizem que esses versículos estão se falando ao Mashiach. Mas ali não pode estar se falando sobre Jesus. Isso que é importante a gente dizer. Entendi. Tudo bem, podemos falar que é Mashiach. Eu não vou discutir com você, porque tem aqui o Targum Yonatá na minha frente, faz parte da Torá oral e tudo tal. Mas E realmente fala que se replica a Mashiach, uma pessoa, que é o Mashiach. Mas eu não posso falar que é Jesus, porque a Torá oral já excluiu Jesus. Agora, o que é importante? Eu queria que você me respondesse, porque nós, como judeus, nós tratamos todo o Tanakh como uma entidade só. Uma Certo? E a própria lei de Moisés já excluiu Jesus como Mashiach. Porque está escrito em Devarim, Deuteronômio, Deuteronômio. capítulo 13, que acumbe que navi, quando se levantar sobre diante de vocês um profeta, ou halom halom, ou holem halom, que ele vai ter um sonho, venatan elecha oto mofeta, ele vai dar para você milagres, ele vai fazer para você milagres. O ba outro vai mofeta shediber elecha, vai vir esses milagres. Mas ele vai falar para vocês, siga os ensinamentos que eu estou passando. Não é que não necessariamente estão indo de acordo com os ensinamentos de Deus. Diz a Torá, Lo tishma el divrei anavi yahu, não escute as palavras desse profeta. Que menaseh Hashem Elokeichem etchem, Deus está te testando para saber se vocês amam ou não o Criador com todo o seu coração e com toda a sua alma. Isso está em Deuteronômio 13, mas também está em Deuteronômio, a Bíblia, eu anotei aqui para mim, Deuteronômio 18 também. Pode abrir, Deuteronômio 18, capítulo 15... Verso 15. Verso Então, mas 15. só uma pergunta. Nesse momento do 13, que ele fala assim, que em português daria assim, se alguém vier como um profeta e fizer muitos sinais e prodígios, mas depois falar vamos após outros deuses, então você não pode receber ele como profeta. Ok. Exato. Mas onde é que Jesus fez isso? Mas Jesus... Que Jesus anunciou outros deuses. Uma vez que Deus fala para você que Shabat é um pacto eterno entre o homem e o Criador, aí vem um ser humano, de carne e osso, e falar, não, o Senhor é o homem do Shabat. Entendeu? Isso é a maior afronta que você pode ter. Você não pode ter um profeta que vai cancelar a palavra do Senhor, de Deus. Uma vez que ele se chama profeta, ele cancela a palavra do Senhor, ele já não é mais um profeta. Ele está excluído. É que no texto que você leu, fala que ele tem que falar de outros deuses, né? Mas não eu leio outro. Que se ele falar para você, não precisa escutar a voz de Deus. Deus falou para você fazer o Shabat, lá em 18. Não vai escutar a palavra de Deus nisso. Você não vai ter pena desse navio, está escrito desse profeta. Você vai matar esse profeta. Então, para mim, a Bíblia já excluiu Jesus na Torá de Moshe, no Pentateuco. Pastor Marcelo. Terminou? Sim. Vamos lá. Mirra, como eu já disse para você várias vezes em nossas conversas, né, particulares, quando perguntaram sobre o primeiro grande mandamento para Yeshua, ele proferiu o Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. E você muito bem sabe, muito melhor do que eu, que Errad é uma unidade composta, Mirra. Não. Bom, essa palavra já aparece no Gênesis, Mirra, quando o homem, não é, deixará o seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher e ambos se tornarão uma carne. Ali é Errad. Mas é uma carne, o homem e a mulher? Não, então, através do seu filho... Através do filho, então, que cada um supre para seu filho, né? A gente sabe, um mais o sangue, outro a pele, tudo tal. A carne que vai vir, que é
é um unificador do pai e da mãe. Echad é um. Ve'aya Hashem lemelech al kol haaretz. Isso aqui futuramente estamos falando da era messiânica. Bayoma ui Hashem echad. Sim, o seu nome será echad. um e Deus a sua é língua um. será um. Deus não pode ser divisível. Se o Deus é divisível, ele não é Deus. Entendi. Concluia, pastor Marcelo. Bom, vamos lá. Vamos voltar lá para o texto, né, que nós estamos debatendo, que é o objeto do nosso debate aqui. Por que eu vou defender, não é, isso aqui, Mirra? Eu vou falar um pouco da tradição oral, embora não seja um expert, para a gente tentar equilibrar aqui esse debate, não é? Por exemplo, olha que coisa tremenda quando há no texto de Isaías 53, porque eu digo que não pode se referir, não é, ao povo de Israel, esse texto, Mirra. Olha só, o verso 8 de Ishayahu, o verso 8, Passuque 8, por juízo opressor ele foi arrebatado e de sua linhagem dela cogitou, é uma pergunta, porque foi cortado, né? Cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. A pergunta que eu faço a você, Mirra, erudito da Torá. Só uma pergunta, eu não concordo com a tradução. Você pode me traduzir de novo? Bom, na Bíblia que estou lendo aqui, o verso 8 diz assim, a minha Bíblia é Almeida Revista e Atualizada, tá? A minha é original. Sim, ok. Por juízo, opressor foi arrebatado e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Tá certo até aqui? Sim, mas aí olha como termina o versículo. Tá. Me pecha, me nega lamo. Lamo é plural. Sim. Tá se falando a eles. Então, eu vou responder essa questão. Eu trouxe aqui essa questão que eu sabia que você ia perguntar ela. Porque aqui não tá lo e porque aqui não tá ler, não é isso? Está Não, plural. Ler é ir em hebraico. Lahem. Lahem, isso. Ou lo, não é isso? Que é plural. Lo seria singular, ia cair muito bem para você. Exato. Eu vou responder. Então, a primeira pergunta eu vou te responder. Se o povo aqui é o servo, vamos levantar a tese aqui que você esteja correto. Se o povo é o servo, é o Am Israel, então como ele pode ser cortado? Porque cortado aqui é morto. Tá certo? Você concorda? É morto. E morrer pelo seu próprio pecado e ainda purificar outro, Mirra. Se o povo de Israel é cortado, ele é morto, como ele pode morrer pelo seu próprio pecado e ainda sobreviver? E quanto à questão do lamor, eu vou achar aqui que eu peguei essa questão, porque eu sabia que Quem está falando esse versículo, pastor? Quem tá falando esse versículo? É o profeta que está falando na primeira pessoa do singular, Deus falando. É o profeta falando os dizeres dos povos. O profeta está falando, Isaías, o que os povos vão dizer sobre o povo de Israel. Mas o povo de Israel precisa dos louvores do povo para dizer que aqui é o servo? Ninguém está dizendo que eles precisam. Essa é a interpretação de Irache. Não, o profeta só está exclamando o que os povos vão dizer. Ué, isso não é a primeira vez que aparece na Bíblia que, os povos vão dizer. Ué, na época de Moisés também não falava. O que vão dizer os povos que você tirou o povo de Israel do Egito para matar eles no deserto e tudo e tal. Eles dirão isso. Os povos vão dizer. É o profeta falando o que os povos vão dizer desse servo, que é Yavdi, que aliás aparece umas 10 vezes, 9 ou 10 vezes durante Isaías. Pastor Marcelo, o senhor sabe disso, né? Aí, ó, você pode me explicar Isaías 43, Pasuk Yud, 10. 43, Pasuk, versículo 10. Você consegue me explicar? Olha lá. Até Meidai, vocês, povo de Israel. Até o capítulo 48, 20 é Israel. Agora, a partir do capítulo 49, muda. Então, mas para mudar, eu preciso ter uma prova mais concreta para entender que é um Jesus. Mesmo que você queira entender que é um Messias, tudo bem que eu já te falei que até a Torá oral diz que os versículos estão dizendo sobre o Messias, isso não necessariamente está dizendo sobre Jesus, isso vocês colocaram. Mas se há uma possibilidade que seja um Messias, esquece que é Jesus. Porque o Messias, então, é uma pessoa, um ungido, um Mashiach. Certo. Então, significa que há uma fé dentro do judaísmo em que um Messias, não estou falando Yeshua, entende? O Messias,
ele pode ser morto por causa do pecado das pessoas? Eu não que acho, é isso que está dizendo o texto. eu não acho que ele seria morto, ele pode sim, está Cortado. escrito que Messias ele vai ser uma pessoa sofrida. Aliás, eu posso te dizer que messiânicos me fizeram entrar num livro, o pastor Marcelo, porque eu vi algum rabino messiânico dizendo para abrir o Al-Shih HaKadosh. Olha, o Al-Shih HaKadosh viveu 500 anos atrás, está falando sobre Mashiach. Eu abri lá Al-Shih HaKadosh. Ela está falando sobre Moshe. Moshe Rabbeinu também é Mashiach. A Torá aparece várias vezes Mashiach, o sacerdote também Messias é Mashiach. é uma designação Davi também técnica, é Mashiach. né? Eu concordo. Então, que o Mashiach ele pode ser um sofredor, ele vai... Mas a minha pergunta não foi essa, ele é sofredor. Minha pergunta é, então vocês creem que o Mashiach, não estou falando de Yeshua, ele pode ser cortado, morrer, por causa da transgressão das pessoas? Na verdade, Essa assim, é a pergunta. toda geração existe um Messias, na nossa visão, toda geração existe um Messias, que ele não se revela por causa do pecado do povo, que ele acaba se ocultando, e não se revelando, e vindo numa alma de uma outra pessoa, numa outra geração. Essa é a visão judaica. Olá, Mirra. Essa visão, ela não é, Desculpa, pastor não é César. uma visão conservadora, né? Ela é uma visão desse judaísmo mais moderno. Eu estou falando assim, nas páginas das escrituras, dentro do Tanar, existe então a crença, de novo, não estou falando de Yeshua. Sim. Eu estou falando que existe a cultura, a crença, de que um Mashiach, em específico, morre por causa da transgressão das pessoas, como um cordeiro, porque o texto está dizendo assim, ó, como cordeiro, ó, vocês estão discutindo o versículo 8, ó, mas o versículo começa assim, lá atrás. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Isso. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Pelas suas feridas, nós fomos sarados. Certo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu imagino que ali aparece a palavra kulan e tal. Beleza. Ele foi oprimido e humilhado, não abriu sua boca, como cordeiro. O centro do judaísmo é o sacrifício do cordeiro. Certo. Como cordeiro. Ele foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então ele vai morrer como cordeiro. E o sangue dele, assim como o sangue do cordeiro purificava o pecador, é o sangue desse Mashiach que vai purificar a nação. Por juízo, aí entra o texto que vocês estão discutindo. Foi arrebatada a sua linhagem, quem dela cogitou, não sei o que lá. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, lembrando que ele foi cortado como cordeiro, derramando seu sangue. Por causa da transgressão do meu povo, que ele foi ferido. Então a minha pergunta foi direta. Eu não estou discutindo se ele é Jesus ou não. Eu não estou falando aqui Yeshua. Ok. Existe dentro da página do Tanar a crença, então, a possibilidade de que um Messias, um Mashiach, derrame o seu sangue inocente para purificar a nação inteira? Essa é a Existe. Se você falar que os versículos estão indo sobre Yaakov, povo de Israel, mais do que entendível, tudo que a gente passou. Se eles estão indo sobre o Mashiach, então a intenção dos versículos é dizer que justos morrem, infelizmente, justos possíveis Mashiach morrem em sofrimento a sua nação. Sim. Apesar que a Torá ela não defende que um possa morrer pelo outro. Lo yom tu avot al banim, e a Deus não faz isso, só que líderes pegam sobre si um tzadik, numa geração pode espiar o pecado de uma geração. Sobre si. Eu não vou esquecer o meu Rosh Hashivá, que é destivado dos meus filhos. Ele já tinha 90 e poucos anos de idade e foram fazer uma cirurgia de grande porte nele. Eu tava na Yeshivá, tá? Não tô inventando essa história. E essa história aconteceu que a cirurgia foi feita sem anestesia. Naquela época, não, a anestesia era perigosa. E os alunos que foram acompanhar, falou que ele falava para ele assim mesmo, a dor do povo de Israel é muito maior. Então, foi a maneira que ele conseguiu se anestesiar. Sim, justos, possíveis Mashiach pegam sobre si a dor do povo de Israel, de serem cordeiros para o povo de Israel. Eu comecei esse bloco com o Mirra, vou terminar com o pastor Marcelo. E no próximo bloco eu começo com o Mirra. É preciso responder a questão do lamor, não é? Que é plural. Agora veja que a mesma expressão lamor é usada no singular em Yeshayahu 44:15. Veja isso para mim, você que é um erudito, um perito. Qual quer dizer, texto?
A mesma expressão lamô, que ele diz que é para eles, então é um servo coletivo e não o Mas qual o cordeiro. outro texto? Isaías 44:15. Isaías 44:15 é usado para significar diante dela e tá lá lamô. O Mir é perito nisso, ele pode me responder. Veja se não está usado aí no singular. 44, Vayal Adam levair, vaikach mem, vayacham, af yasik veafal lachem, af ifal kel vaishtach, uasau pesel vaisgad lamo. Lamô. Está no singular aí. Então, às vezes pode estar no plural, como em Shaiahu, aqui 53, não vou discordar de você, mas a mesma expressão, pastor César, ela é usada no singular também. Então, É plural lá. não, aí é diante dela, Mirra, não é diante deles ou delas. Lamo, lapesilim, para as idolatrias. Dela. Não, As lamo está se referindo, vaisgad lamo, para as idolatrias. Dela. Não, para as idolatrias. Não está falando da idolatria dela. Para as idolatrias. Sim, e qual que é o pronome que é usado aí? Lamo, rabim. Hinei rabim. Metsudat David, um dos grandes pilares do hebraico. Sim, mas olha aqui, ó. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz dela um deus. Depois, o final. E se prostra diante dele, não deles. Dele. Deles. Lamo em hebraico é estátuas. Não, mas é que se você voltar um pouquinho, no ele, o ele tá no plural ou no singular? Um pouquinho antes. Ele é força, Deus, tá bom. Então, tá no plural ou no singular? Mas ele não é nem plural nem singular. Não, vamos lá. Não, existe ele no plural, sim, que no caso seria Elohim. Isso. Então, Existe ele no sim. singular e ele Vamos também. lá. Ele também faz um Deus. Eu tô lendo em português que fala assim, ó. Da madeira ele Isso. esquenta lá o pão, assa o pão. E também faz um ele. Ele faz um ele. Ele não faz um elaf e fala, Não, Deus age. o ele aí não está... No plural, Mir, é isso que nós não estamos tá no querendo plural. dizer. Aí o ele tá no singular, certo? Tá. Ok. Faz um Deus. E se prostra diante do lamô. Lamô dela, Ou não seja, pode ser deles. O sujeito Das aí... idolatrias. O sujeito aí é o Deus que ele falou. Exato. Só que o lamô... Que, Tá no que singular é plural, aqui. Só o que- lamô, que é plural, é verdade. O lamô é plural. Mas ele se prostra diante do Deus. Do Deus único, que exatamente. é o ele aí. Mas é que eu explico pra Enfim. vocês que a Torá, muitas vezes que a Torá, a Bíblia, o Tanakh, escreve le'el, e às vezes ele está se referindo às duas. Yesh le'el yadi lasot imachem ra. Quem falou isso? Labão. Sim. Quando ele estava perseguindo Jacó. Aham. Falando, tem para as forças da minha mão. E ele usou também a palavra ele. Aham. Que ele quer dizer força. E força não necessariamente de uma mão, Mas é de esse ele ambas aí mãos. não significa força. Esse ele aí significa É uma Deus, divindade. exatamente. Da madeira, ele faz um Certo. ele. Diante da madeira, dele. ele faz uma divindade e se prostra diante da divindade. Mas Deus não é nem plural nem singular, porque o próprio Deus, quando ele fala Elohim, ele não é plural. Não, mas aqui- Deus é Elohim, ele é plural? Ok. Esse plural é majestático, não é Majestático. exatamente plural numérico. Mas, Mas Mira- eu tô dizendo assim, o ele é sempre singular, né? Sim. Na Bíblia. Vamos lá. Bom, os comentaristas dizem que é plural. Bom, O Lamo aqui também. mas dele, Mirra, não pode ser. É o pronome aí que o César tá falando e eu tô falando, você não tá entendendo. É que Ele entendeu, eu entendi. ele Sabe o que entendeu. acontece? Ele entendeu. Quando você lê uma Bíblia em português, Sim, que ela já é a tradução da tradução da tradução, Não, ok. fica difícil de entender. Mas quando você lê ela em hebraico, ela entra bonito. Então eu tô lendo aqui para todos Mas lógico. Eu tô lendo na fonte. Sim, mas E aqui então- os comentaristas que explicam E isso na são fonte pessoas... tá como? Lamô. Lamô é plural Tá, e o ele? O lamô, o que significa lamô? para eles. E o que Lamô. significa o ele? Força. E força não tem nada a ver com plural e singular. E se, não. se o é ele força, tá no nesse singular. texto não significa força. Não, ele Da madeira ele faz uma força? Faz um Deus, Mirra. Da madeira ele faz um ele. Age Essa Deus. palavra pode ser Deus, é verdade. Pode ser uma divindade, pode ser força, é verdade. Exato. Só que nesse texto É só Deus. pode ser uma divindade pagã, Exatamente. certo? Ele pega madeira e da madeira constrói. Ele constrói uma força ou constrói um ídolo? Ídolo. Então, é um ídolo no singular. Vira aí, a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. A
A Musical revolucionou os debates com temas cristãos e trouxe muito mais conhecimento para seus ouvintes. Não é só tradição que faz do debate da Musical um dos melhores debates da atualidade, mas a preocupação em trazer para você sempre assuntos do dia a dia da vida cristã, discussões teológicas, além dos mais interessantes e polêmicos temas. Debates da Musical, sempre às 11 horas da manhã. Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Um dos grandes projetos de capacitação da FTB, da Faculdade Teológica Bethesda, é o projeto Jesus Cristo nas Escrituras. Nesse projeto, você tem 3 meses. Bom, ele era 3 meses, agora você pode fazer em mais tempo, em menos tempo, ele fica disponível por 1 ano. Mas você tem, eu não lembro exatamente o número de disciplinas, aqui 12. Né? Tem 12 disciplinas. Olha o tamanho do conteúdo. Isso aqui, eu não sei quantas páginas dá, mas acho que deve estar numerado. Então, deixa eu ver se está numerado. Quase 400 páginas de conteúdo no projeto Jesus Cristo nas Escrituras. Então, esse material didático é o material didático do curso. Você não vai receber ele impresso. Você vai receber o acesso, aula por aula, a todos os conteúdos. No final, você tem acesso ao conteúdo inteiro, com 400 páginas. Esse conteúdo não vai chegar na sua casa impresso, é o material didático do curso. Então, você vai receber PDF por PDF até a completar. Tá vendo aí pelo lado de dentro o curso, na época que eu era careca. Tá vendo lá? Então, você tem 12 disciplinas, tem material extracurricular, vale muito a pena para você acompanhar, tem mentorias e você vai, deixa eu ler aqui alguns temas, né? Então, a encarnação, paixão, morte e ressurreição de Jesus, Jesus é a base da nova identidade do salvo, Jesus como nosso descanso, Jesus como sensus plenior das Escrituras, o que é reino de Deus na visão, na teologia de Jesus, o que é a teologia de Jesus, a graça de Deus, seus critérios, a trindade em missão, porque Jesus é apresentado na Bíblia como o último Adão, Jesus é a teologia do exemplo e tal. Então, perdão, a doutrina central, né, da fé cristã. Então você tem nesse curso um projeto inovador, diferente de outros cursos, enfim, diferente dos cursos que a gente conhece por aí, e eu gostaria que você, agora, nesse dia de hoje, nesse dia 17 de setembro, estamos abrindo as vagas para a nossa próxima turma, tá? Tivemos uma turma recentemente, estamos abrindo as vagas para a nossa próxima turma. Qual é o que a FTB está fazendo para essa próxima turma? Né? Esse curso foi lançado com alguns brindes por R$495, mas agora está R$297. Você pode parcelar em 3 vezes sem juros, tá? Dá R$99. É um acesso de 1 ano dentro da plataforma. O material didático com mais de 400 páginas está incluso nesse material. Ele é digital. São 12 módulos incríveis, com alta definição, com aulas extracurriculares, com material extra, com alguns debates para você analisar. Então, vale muito, mas muito a pena. Esse é, de longe, um dos maiores projetos que a FTB fez nos últimos anos e está ao seu dispor. Se você pode investir R$99, então vem participar com a gente. Esse é o curso Jesus Cristo nas Escrituras. Mande teu nome mais a palavra Jesus aqui para o nosso WhatsApp. Para quem está no YouTube, o WhatsApp já está aparecendo aqui, fixado nos comentários, ou já aparece aqui na descrição do vídeo. Se não, você adiciona o nosso número aí, 11 São Paulo, 97511-3385. 011 São Paulo, 97511-3385. Eu repito, 011 São Paulo, 97511-3385. 3385. Você manda aí o seu nome mais a palavra Jesus e a gente já manda para você esta oportunidade. As vagas são limitadas por turma, então tenta já entrar nessa turma. Se você pode investir R$99 no seu conhecimento, a hora é essa. Vira aí, a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo?
Acesse youtube.com/Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e hoje recebendo aqui o Rabino Cantor, que faz sucesso aí no YouTube. Canta bem pra caramba. Bem-vindo mais uma vez aqui, Mirra. Obrigado. Sua oportunidade, eu falei que ia começar o bloco com você, a bola tá contigo. Vamos lá, se a gente já tá falando de Isaías, vamos focar em Isaías. Sim, Isaías 43, versículo 10. Antes disso, eu vou fazer uma bênção, vocês dizem amém. Ok? Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amém. Boa. Até Meidai, diz o versículo, até Meidai, vocês são meus testemunhos. Neum Hashem. Ve'avdi, veja que aparece a palavra servo aqui. Hashebaharti, que eu escolhi. Leman tedu, que vocês saibam, vetamino, lhe acreditem, vetavino, entendam. Que anihu, sou eu. Lefanai lo notzar el. Antes de mim não foi criado nenhum Deus. A palavra notzar, de Yetzirah. Ve'acharai lohie, e depois de mim não terá nenhum Deus. A palavra notzar desperta aqui os nossos comentaristas a dizer o seguinte: do mesmo jeito que antes de mim não teve nenhuma criatura, após o meu reinado aqui sobre a terra, não vai haverá nenhuma criatura que seja alguma força a não ser eu. Como assim? Como um cristão que faz uso de Yeshayahu para provar o seu Messias pode acreditar que esse Deus, ele se divide e essa divisão também é divindade. Quando Deus fala assim, é só eu, não tem nada além de mim. Isso já começa lá desde os 10 testamentos. Essa é a minha pergunta. Okay. Vamos lá. Bom, o debate aqui, você sabe que na Isaías 43, né? E já expliquei para você que nós não somos idólatras, Mirra. Nós acreditamos no único Deus, não é? Hakadosh Baruchu. Não acreditamos em 3 deuses. Acreditamos no único Deus que subsiste eternamente nas 3 pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito. E eles, numa relação de amor, formam um único Deus. O nosso problema é que a nossa mente é cartesiana. Para nós, 3 nunca serão 1 e 1 nunca serão 3. O cristianismo não prega o politeísmo. Nós acreditamos, nós adoramos um único Deus. Não adoramos 3 divindades. Eu já falei com você isso várias vezes, até por causa da palavra errada, que não é o objeto do nosso debate aqui. O cristianismo não adora 3 deuses. Adoramos um único Deus que subsiste nas 3 pessoas. Assim como o amor, ninguém pode amar a si mesmo. Se você ama alguém, não é? Isso foi Agostinho que preconizou. Porque Deus, ele se relaciona conosco na forma do amor. Porque você não pode... eu amo a mim mesmo, é verdade, mas para você... O amor requer um objeto. Pastor César, 40 até 48 e 20 é Israel. É inegável que é Israel. Vós sois a minha testemunhas, diz o Senhor a quem escolhi, o meu servo. Aqui é Israel. Agora, a partir do capítulo 49, Pastor César, capítulo 51, capítulo 52, capítulo 53... uma pessoa, uma pessoa. Porque foi essa pergunta que eu fiz para o Mirra. Como é que, por exemplo, olha aqui, ó. O verso 10, lá de Yeshayahu 53. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, né? Os rabinos chamam ele de o grande leproso, você sabe muito bem, mais do que eu. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Como é que Israel, como eu, como todos nós, é uma nação pecadora, vai se fazer oferta pelo pecado, sendo que eles são pecadores? E Jesus não é pecador? Lógico que não. Lógico que não. Quando ele mesmo fala que não existe um homem sobre a terra que não peca, ele mesmo falou isso, mas que ele não é homem. Sim, ele é homem. Então, mas como? Ele mesmo falou que o homem não peca?
Sim, e ele nunca pecou. Mas como é possível? Tá aqui. Então ele é homem, não peca? Até o próprio... Isso é da natureza perfeita dele, porque ele não foi concebido, ele foi concebido sobrenaturalmente, Mirra. Explicamos aqui no debate passado a questão do Lemarbê. Lembra do Lemarbê? Eu sei, do mem fechado, que para nós... Tá fechado. O Talmud já Mirra, mas por que isso. só ali tá fechado o mem? Bem na descrição do Mashiach. Bem na descrição que... E só tem outro texto, pastor Risquiar era Sérgio. para ser Mashiach. Risquiar era para ser Mashiach. Que acabou não ficando sendo Mashiach. Isso está explicado também pelos nossos sábios. Então... Entendeu? Mas essa coisa de ficar colando Jesus em todas as partes não dá. Não estamos colando. É que nós olhamos... Olha, como você chama isso? O quê? Em hebraico. Isso Como é o nome dessa... Torá. Não. Tanar, o Tanar. A Brita Hadashah. Sim, Brit Hadashah, Novo Testamento. Então, como que vocês fizeram? A palavra Brita Hadashah já existia no Tanar, certo? Aí o que vocês vão e fazem? Opa, agora tem um Novo Testamento, vamos chamar ele de Brita Hadashah e vamos colar ele no versículo Brita Hadashah. Bom, é isso que vocês fazem. Vamos lá, a Brita Hadashah aparece lá em Jeremias, certo? Certo. Tá. Lá em Jeremiahu, ele fala que haverá uma Brita Hadashah. Certo. Quando que ela começa? Não tá escrito lá que vai começar com Jesus? Então, quando ela começa? Não, esquece Jesus, Mirra. É que toda vez, por exemplo, o pastor Marcelo trouxe um argumento... agora mesmo no debate, o assunto é sobre Isaías 53, certo? Certo. Ok. O pastor Marcelo trouxe um argumento importante de Isaías 53, 10. Ele fala assim, fez enfermar quando der a sua alma pela oferta do povo. Ele nem falou a palavra Jesus. Eu não falei. Você tá dizendo. Então, agora mesmo... Mas é o que a gente tá falando assim, então, isso, agora gente? mesmo... Seremos objetivos. Então, tá bom. Então, você crê que um rabino, um rabino, ele dá a alma dele pelo pecado do povo, o sangue dele e a alma dele... Sim, justos e fazem Deus isso. aceita? Justos fazem isso. Qual que é o texto? A gente sabe, irmão, Xerabeno deu da alma dele pro povo de Israel. Não, sabe quantas pessoas deram de sua alma O texto aqui não diz povo alma. de Israel? O texto aqui diz o seguinte. Deu o seu corpo. Ele vai dar o seu sangue como de um cordeiro. Exato. O sacrifício é substitutivo. O cordeiro no lugar do o cordeiro inocente no lugar do pecador. E aí ele vai dar isso como oferta pelo pecado. Pastor, Jesus se calou quando ele morreu? Sim. Não, ele falou alguns dizeres. Não sobre a crucificação. Diz, que ele lá Mazaftani. Meu Deus, por que você me abandonou? Ué, se ele já está entendendo que ele vai ser o cordeiro, porque isso está nas escrituras, porque ele falou que ele lá Mazaftani. Meu Deus, por que ele me abandonou? Para se cumprir a profecia. Mas é isso que eu falo. Olha, povo, escuta o que eu tô falando. Tá lá o Jesus. Aí ele precisa se cumprir as profecias. Chama lá o burrinho pra mim, pra se cumprir as profecias. Não é assim que funciona. Eu não posso chegar assim, mestre, agora eu preciso sair daqui do negócio. Chama o burrinho pra mim se cumprir as profecias. Mas em quem não se cumpre essa profecia assim. do Hashem? Como é que Israel, um povo pecador, como todo mundo é, como Jesus consegue também carregar? Não, Jesus não. Como não? Jesus profanou não. o sábado. Como é que o povo de Israel, sendo pecador, e Jairro deixa claro isso desde o capítulo 1. Desde o capítulo 1. Povo pecador. Isso. Certo. Como é que um pecador vai purificar outro pecador, Mirra? Os remanescentes do povo de Israel vão se sacrificar pelo próprio povo de Israel. Mas são pecadores. Como é que um pecado tira o pecado, e como um homem que é você concorda que é de osso e carne, não é pecador. Como é possível isso? Então vocês sim, idólatra, porque falar de um homem que é carne e osso, que ele não peca, é idolatria. Não, é uma verdade bíblica. Se você vai na sua igreja, as pessoas vão e falam assim, em nome de Jesus, vai curar. Isso é idolatria. Você tá jogando toda a sua fé num ser humano. As pessoas da sua igreja não falam em nome de Deus, que é todo poderoso, onipresente, onipotente, que teve sempre sobre a terra e não 2000 anos atrás. E vai ser curado. Falam, não, em nome do Jesus. Então, um ser de carne e osso se tornou divindade. Deus aparece... Não dá. Como é que você explica aqui que é Hashem? É culpa. Como é que uma pessoa culpada pode livrar outra que já está culpada, Mirra? Por que é uma pessoa culpada? É inconcebível. O que é uma pessoa culpada? Pecadora. Certo. Israel não peca, Mirra? Peca como Jesus. Não, é Jesus isso que eu tô falando. Jesus não, Mirra. Então você tá falando que um homem... Mirra, um injusto... Era mais fácil você falar pra mim que Jesus nunca foi homem. Era mais fácil. Não. Só que você não pode falar isso, porque tem uma coisa chamada filho. A tua trindade prega que você tem um pai... Você tem o filho, esse tem o Espírito Santo. Era mais fácil se não tivesse esse filho. Tá. Mas agora, uma vez que tem um filho e ele é de carne e osso, é impossível que ele não peca. Eu tô te dizendo que na própria Bíblia, ele peca o tempo todo. Aí eu preciso revelar aos nossos ouvintes que o pastor Marcelo pediu muito para mim ler o Novo Testamento.
Então eu comecei a ler o Novo Testamento. Eu te bati 20, 30, 40 prints de contradições do texto e a sua resposta foi... É que agora eu já apaguei. A sua resposta foi... Leia a Bíblia sem preconceito. Mas é lógico, como assim? Você já vai com o seu óculos de Jesus como um mágico. Não, Ele vai pro Berit Adachá, pastor Sérgio, Jesus como mágico. Eu te aponto Jesus contradições. Como eu te aponto contradições na Bíblia. Eu deixei uma pergunta. E você fala assim, não leia com repulsa, não leia com negócio. Vai lendo, vai lendo. Não dá, mestre. Eu deixei uma pergunta lá de Jeremias 31. Quando que começa a nova aliança, então? Eu não sei precisar quando começa a nova aliança, mas o profeta... Você está na nova aliança? Hoje? Sim. Então, quando é que começou? Então, se você já está, então tem que saber quando começou, Mas certo? a nova aliança não significa um novo testamento de leis. Deus, ele não pode vir na frente de 3 milhões de pessoas... O que significa Berit? Pacto. Então, é um novo trato, um novo acordo. Então, não é porque agora eu vou chamar um livro novo, o Novo Pacto, que agora eu vou ter que escutar esse. Bom, os Mormons também têm um novo pacto. E aí, vamos escutar eles? Então, mas o Maomé também tem um novo pacto. Jeremias 31 diz assim, vem dias que firmarei um novo Berit, uma nova aliança. Aliança, trato, contrato, testamento, acordo. Certo, tudo porque bem. o povo, ele infringiu a lei de Deus. Onde estão as regras desse novo acordo? Não, na verdade... Porque você disse que já está nele, certo? É a própria Torá. Não, calma aí. Então não é novo, é a velha. Não. Um novo acordo significa o seguinte: eu vou até o pastor César e aperto de novo as mãos. Vamos fazer de novo esse acordo. Então o mesmo é o velho. acordo. Então é o velho. É o velho. Então cadê o novo? Quando começa o novo? Não tem novo. novo. Você diz assim, já tem novo. O que você criticou, o cristão que fala sobre Brit Hadashah. Certo. Hadashah é nova, né? Isso. É Porque uma vocês palavra chamaram feminina. isso de Brit Hadashah por causa do versículo. E, claro, Hadashah é novo. nova e Brit é o acordo. Então, um Novo Testamento. Um Novo Testamento tem que ter regras diferentes do Antigo. Não. Então não é novo. Não, um acordo novo significa o seguinte: eu meio que me desentendi com o senhor pastor lá deveria estar escrito Marcelo. assim, ó, eu darei um novo entendimento sobre o acordo. Não. E não um novo acordo, certo? Não, é um novo pacto de amizade. Isso não existe novas regras. Eu continuo sendo seu amigo, eu continuo sendo seu servo. Eu continuo sendo igual. Então fiquei. não é novo. Eu falo claro isso publicamente, porque muitas pessoas perguntaram. Moré Minha e o pastor Marcelo, por que não estão se falando? Não, nós somos amigos, independente de qualquer situação, como você pontuou aqui. Eu fiquei chateado, por exemplo, na última vez, que eu falei que o seu Messias, o seu Deus, falou o Shema errado. O Shema não é com todo o seu coração, Bechol Nafshecha, com todo o sua alma, o Bechol Meodecha, você me diz? Sim. O que está escrito lá? Bechol Meodecha, com todo o seu ser. Bechol Meodecha não é com todo o seu ser. Alma, força e coração. Levo. Sim. Com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu... Sua força. Jesus Águas passadas me repassaram. Tudo bem. Não, eu vou chegar nisso. Relógio, assim, eu vou chegar, não vou fugir. Segundos, então, porque eu tenho que entregar para a rádio. Aí o que acontece? Aí eu propus esse problema, aí ele veio e falou o seguinte: Maimônides parafraseou o Shema como Jesus. Maimônides foi o cara que esculachou Jesus. Como você pode vir falar que Maimônides parafraseou o Shema como Jesus? Ele te deu o documento do Maimônides? Eu dei pra ele. Calma aí. Ele te deu o documento. Eu dei pra ele. Calma aí. Moshe Maimônides é o maior vulto do judaísmo. E Moshe Maimônides entendia, pastor Sérgio, Isaías 53 como o Messias. Aí ele vem e fala assim: Maimônides parafraseou o Shema como Jesus. É um insulto isso. Mas ele te deu o documento? Eu dei a fonte pra ele. Você leu a fonte? Eu leio lá, Maimônides diz que tem que amar com todo conhecimento, mas dizer que ele parafraseou. Aí ele disse que o texto pra mim não é original. Eu dei a fonte pra ele, falou que não é uma fonte. Tá errado, meu amigo. Aí a gente vai pra outra discussão. Mas o seguinte, calma aí. Brit Hadashah significa o seguinte: eu volto a ser amigo do pastor Marcelo. Daqui a mão. Nós somos amigos, mas nós podemos fazer uma nova aliança de amizade seguindo as mesmas regras, porque um Deus que aparece para 3 milhões de pessoas não pode aparecer para a humanidade no quartinho escuro, sendo um fantasma e engravidar uma virgem. Só falta ler o próximo versículo do texto de Jeremias, porque o texto diz assim: farei uma nova aliança, um Brit Hadashah,
Não igual a aliança que eu fiz com seus pais. Certo. Então tem que ser diferente. Certo. Então, a pronto. conduta do povo de Israel. Eu quero. É porque eu tenho que. Tá bom. Antes a gente podia passar Vamos do horário. fazer. Assim, ó, Vamos fazer essa do Jeremias. É assim, antes a gente podia passar do horário por não conta. pode mais, Por causa do horário político. Desculpa, então não dá. verdade. Mirra, eu quero te agradecer. Obrigado. Obrigado, pastor. Deixa seu canal aí das músicas, dos seus ensinos. Meu Instagram é @mirragamerman, meu canal de YouTube é @mirragamerman. Estou sempre à disposição pra gente debater na amizade, na paz nóis. e no respeito. Agradecer mais uma vez vocês por todo o convite, pela amizade. Tamo junto. Pastor Marcelo, bem-vindo sempre. Bom, muito obrigado. Eu vou deixar aqui o livro do Esplendor, Zohar, que diz assim: quando o santo deseja curar o mundo, ele golpeia um homem, não um povo, justo entre eles, e por causa dele, cura o resto. De onde aprendemos isso? Diz o Zohar, o livro do Esplendor, da declaração de Shayahu 53:5. Pelo derramamento do seu sangue, houve cura para nós, para todos os membros do corpo. Uma pessoa justa, um tzadik, só é açoitada para produzir cura e expiação. Esse tzadik é Yeshua. Eu também o tenho que deixar Mashiach. mais uma frase. Mirra! Tem mais um minuto. Tô ficando por aqui. É porque eu Poxa, tenho que ir atrás uma do horário frase eu queria político, falar. vou levar uma multa. A gente volta a se encontrar. Vamos remarcar aqui. Jeremias, segundo Brita ponto, Hadashah. E a gente volta a se encontrar aqui. Deus abençoe vocês. Você mora no meu coração, Mirra. O horário político. Eu volto às 2h com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Musical. Musical FM 105.7. 24 horas de louvor e adoração. Musical. Vote nos vereadores e vereadoras do União Brasil. Comandei pelotões de rota e força tática. Sou o criador do programa São Paulo Mais Segura. Vote Capitão Alisson 4490. Força e honra. No dia 6 de outubro, deixe de picuinha. Vote no Quequinha 44247. Imagine sua família segura com saúde, segurança e educação. A solução é Valadão, 44700. Yau! Vote 44, União Brasil. Rádio Musical. Eu venci o medo de denunciar quem me agredia. Eu venci o medo de não conseguir ser independente. Eu venci quando busquei ajuda para recomeçar. Não se cale. O movimento São Paulo por Todas está cada dia mais forte. Por todas mais bem acolhidas, por todas mais seguras e por todas sempre vitoriosas. Acesse portaldamulherpaulista.sp.gov.br e conheça as iniciativas. Governo do Estado, São Paulo são todos. Rádio Musical. Ligação Caminho Seguro para São Paulo. Toda criança ter vaga garantida nas creches. 18 novas UPAs por toda a periferia. Domingão, tarifa zero com ônibus de graça.